Marcos capítulo 8, de 11 a 13. O tema dessa mensagem é pedido inútil. Pedido inútil. Marcos capítulo 8, de 11 a 13. Como de costume, eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta à medida que a gente for fazendo a exposição do texto, para que você vá acompanhando a exposição que nós vamos fazer. Marcos, capítulo 8, de 11 a 13, diz assim a palavra de Deus: E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Pai, nós louvamos o teu nome pela tua palavra que nós acabamos de ler. Deus, nós pedimos que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, nos orientar a compreender essas verdades. E possamos sair daqui, ó Pai, com elas gravadas nos nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, praticá-las, conforme já foi pedido aqui nessa noite. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu falei, o tema é pedido inútil. E eu gostaria de começar dizendo que é na oração que nós apresentamos para Deus as nossas necessidades. É na oração que nós fazemos conhecidas do Senhor aquilo que nos aflige o coração, aquilo que nos tira o sono, aquilo que nos faz com que a gente perca o controle um pouco das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações. E é quando nós estamos orando ao Senhor, é ali que nós devemos lançar mão do nosso orgulho. Porque quando nós nos ajoelhamos, quando nós nos prostramos diante do Senhor, nós devemos nos despojar daquilo que é nosso e agarrar-se aquilo que de fato pertence ao Senhor e à sua palavra. É ali na oração que nós devemos nos despojar de qualquer título ou de qualquer recurso humano que nós tenhamos ou que possamos dispor para nos ajudar. Ali também nós devemos fazer uso unicamente de algo que é a origem e a causa da oração. Eu falo da fé. É na oração que nós usamos a fé. E nós oramos também porque nós temos fé. Portanto, a fé ela é a causa e é o efeito da oração. Porque quando uma oração ela é atendida, ela também gera e produz fé. E é por causa dela, meus irmãos, da fé, que nós nos prostramos diante desse Senhor e clamamos a Ele. E clamamos a Deus dizendo: Pai, seja feita a tua vontade, conforme o próprio Jesus nos ensinou ali no Sermão do Monte, naquela oração que Ele nos ensinou, que é tão conhecida e que tira como oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E observe bem o que eu acabo de dizer. Seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Seja feito conforme o Senhor quer e não conforme eu quero. Seja feita conforme os planos do Senhor e não conforme os meus planos. Mas será que esse modelo de pedido, seja feito conforme a tua vontade, será que esse modelo de pedido ainda está em uso ou ainda está em moda? E é essa pergunta que eu queria que você começasse a refletir comigo nessa noite. Há quem diga que nós devemos impor e determinar a Deus o nosso pedido. Há quem diga que Ele tem que cumprir porque Ele tem em contrapartida a nossa o quê? A nossa fé.
e é obrigação dele atendê-la. Há quem pense assim, e quem pregue assim, e quem ensine assim, e o pior de tudo, quem creia assim. Por outro lado, também, há quem diga o contrário, que diz que não é necessário orar. Por quê? Porque Deus é soberano e no final tudo estará o quê? Determinado. Tudo estará determinado. São extremos que nós precisamos ter cuidado para não passear por eles à medida que a gente caminha na nossa vida cristã. À luz do texto que nós acabamos de ler, podemos ver que estas ideias que eu acabei de colocar aqui, elas se assemelham e muito ao pedido que os fariseus fazem a Cristo. Eles buscavam pegar Cristo num tropeço, ou pegar Cristo em alguma armadilha. E por isso que eles chegam diante do Senhor e fazem esse pedido, que é um pedido, no mínimo, estranho, vindo de quem veio. E é isso que nós vamos estudar, nós vamos aprender nessa noite, quando nós estivermos aqui avançando na exposição que nós estamos fazendo. E o mais importante da oração, meus irmãos, é a intenção do coração. A intenção que tem no coração e no espírito de quem ora, de quem faz aquela oração naquele momento. E todo pedido lançado, todo pedido que é feito, ele tem no seu nascedouro uma intenção. Todo pedido que é feito, ele tem por trás dele um objetivo, uma intenção que causa ou que produz aquele pedido. Por exemplo, uma oração por cura, ela tem como intenção o quê? Viver muito tempo, ou viver um pouco mais, ou pelo menos ela tem como intenção usufruir da companhia de alguém muito amado por mais um tempo. Senhor, permita-nos que possamos viver um pouco mais, aproveitar um pouco mais, que nós possamos usufruir da companhia desse ente da nossa família tão querido e tão amado. Por exemplo, um outro exemplo, a oração por perdão, ela tem como intenção viver bem com o próximo que você ofendeu, ou com o próprio Deus a quem o nosso pecado afronta. Então, quando nós oramos por perdão, a intenção que temos no nosso coração é justamente essa, ou pelo menos é o que se espera que se tenha. Mas aí a pergunta que nós podemos fazer, já caminhando para o entendimento do texto, mas em uma oração por riqueza, por exemplo, ou uma oração por poder, qual seria, nesses casos, a intenção do coração daquele que ora? E aí eu deixo uma pergunta aberta para que vocês pensem e comecem a pensar o que há como intenção no coração de alguém que pede a riqueza, ou que pede a boa vida, ou que pede para ter poder. Tá? Não seriam tais pedidos, tipo a riqueza e tipo poder, embrulhados nas mesmas intenções hipócritas de Judas, o traidor, quando ele chega lá e diz, por que nós não vendemos esse bálsamo por 300 denários e doamos esse valor aos pobres, conforme está lá em João capítulo 12, verso 5. Não seria essa oração tão hipócrita quanto esse pedido de Judas, que é feito lá? Portanto, devemos ter muito cuidado e pensar bastante com as intenções que fazem brotar em nós os pedidos e nos fazem clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Nós precisamos entender por que é que eu estou pedindo, por que é que eu estou clamando, qual foi de fato a intenção que me fez orar por tal pedido, ou por que eu estou pedindo ao Senhor determinada coisa, ou determinado objeto, ou determinada finalidade, determinado objetivo.
E no caso do texto aqui que nós acabamos de ler, os fariseus eles se aproximam de Jesus mal intencionados, conforme diz o texto. E o escritor aqui, Marcos, ele diz, eles se aproximaram de Jesus para o tentarem. Eles se aproximam sutilmente, como serpentes venenosas, travestidos de vestes religiosas, com vozes piedosas e que exalam uma podridão maquiada pela religião. E é justamente assim que eles andam, que eles se vestem e que eles se portam. Porém, eles não imaginam, ou não imaginavam, no caso, que eles estavam lidando com o próprio Deus. E eles chegam para Jesus e diante de Jesus e dizem: dá-nos um sinal do céu. E nós, se prestarmos atenção, quase podemos ouvir sobre sarcasmo na voz desses homens. Dá-nos um sinal do céu. E aí, por que eu falo assim? Que nós precisamos entender que esses homens eram exatamente os mesmos homens que o próprio Marcos vai relatar que chamaram Jesus de possesso por Beelzebul. Em Marcos capítulo 3, verso 22. Eles chegam lá e dizem: tudo que esse homem faz, ele faz porque ele faz movido pelos príncipes de Beelzebul. Ou seja, esse homem faz possesso pelo diabo. Ele não faz por Deus, ele faz pelo diabo. Ele está sendo um instrumento do diabo para fazer essas coisas. E agora eles chegam sarcasticamente e dizem: dá-nos um sinal do céu. Pedem a Cristo. E agora, de maneira dissimulada, que apenas a falta de religiosidade pode produzir, eles pedem a Jesus um sinal do céu. E não eram estes também que diziam ao homem que fora curado de uma cegueira de nascença, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós, porém, somos discípulos de quem? De Moisés. Conforme está lá em João, capítulo 9, versos 28 e 29. Nós somos discípulos de Moisés, mas quanto a esse sujeito, nós nem sabemos de onde ele vem. E agora eles chegam dentro de Jesus e dizem: dá-nos um sinal do céu. Não era estes que diziam que ele pregava por Beelzebul e curava por Beelzebul, ou que era filho de Belial, e agora eles dizem: dá-nos um sinal do céu, porque nós sabemos de onde Moisés vem. Agora esse nós não sabemos de onde Moisés vem, de onde ele vem. E agora dizem: Senhor, dá-nos um sinal do céu. E o texto vai nos revelar, meus irmãos, algo tremendo, tremendo. E isso deve produzir no coração de quem ora um tremor e um temor. Porque essa verdade que o texto fala a respeito desse pedido, a gente deve trazer ou incorporar para os nossos pedidos. E o que é que eu estou falando? Um pedido mal intencionado ou cheio de segundas e terceiras e quartas intenções produz no íntimo do Senhor o quê? Um gemido. E é isso que nós acabamos de ler aqui no verso 11. No verso 12. Jesus, porém, arrancou do seu íntimo um gemido. E a pergunta que eu gostaria de deixar para que nós pudéssemos refletir: o que as suas orações, ou o que as nossas orações têm produzido no Senhor? O que é que nós temos produzido no Senhor quando nós pedimos ao Senhor? O que é que Ele tem sentido? Porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. Ele permanece inalterado. E o que as tuas orações têm produzido no Senhor? De 7 bilhões de vozes que há no mundo, Cristo não erra a sua. Mas o que você tem que pensar é: o que a minha voz produz no Senhor? O que a minha voz produz nele? E um pedido malicioso, como é o caso destes fariseus, causam
sofrimento no Senhor, causam sofrimento em Jesus. J.C. Ryle vai dizer sobre esse texto, quando ele vai comentar, ele diz: nós não podemos esquecer que a incredulidade e o pecado são a causa da tristeza de Jesus, agora como foi naquele tempo. Ou seja, do mesmo jeito que aquele pedido cheio de intenções, mas causou em Jesus um gemido de angústia, os nossos pedidos também causam em Jesus a mesma coisa, porque ele é o mesmo pecado, é o mesmo mal. E os pecados que estavam revelados naquele pedido dos fariseus são os mesmos, irmãos, que embrulham muitas orações súplices que são feitas hoje em várias igrejas, em vários locais. E, em certa medida, essas orações querem o quê? Elas querem, ou elas produzem ou querem criar embaraços para Cristo, como era o caso desses fariseus. Eles queriam deixar Cristo embaraçado diante do povo. E a mesma coisa é feita hoje com determinadas orações que são feitas pela igreja de um modo geral. Eles desejam colocar Cristo num checkmate, né? Se ele fizer o que eu quero, ou se ele fizer o que eu estou pagando, ele é Deus. E se ele não fizer, ele não é Deus. E é exatamente assim que a igreja brasileira, em sua grande parte, age. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, pelo menos para mim, não serve para ser meu Deus. Porque eu estou pagando, são 7 domingos. Eu estou pagando, eu dei meu carro. Eu estou pagando, eu dei todo o meu salário. Eu estou pagando, eu dei 1 mês de aluguel. Eu estou pagando, eu dividi meu salário por 30 dias e dei meio dia dele. Deus tem a obrigação de me dar o que eu estou querendo, porque eu paguei. E essas orações colocam Deus, ou Cristo, no caso, num checkmate, ou tentam colocá-lo. E era essa a intenção que havia no coração dos fariseus, quando eles colocam Cristo: Senhor, dá-nos um sinal do céu. Talvez seja a mesma tentação que o outro ladrão da cruz fazia. Se tu és de fato filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti e a nós. E as pessoas diziam também: se tu és o filho de Deus, desce da cruz. E os fariseus, os mesmos, agora diziam, já vitoriosos: tu disseste que destruirias e construirias o templo em 3 dias, e agora não pode nem te livrar a si mesmo da cruz. E Jesus ouvia esses pedidos e ouvia essas lorotas de maneira pacífica, mas certamente o seu coração estava angustiado. E o que é que Jesus faz na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essas orações também, elas querem, ou são orações cegas. Assim como eles não veem a verdade, e não veem, não conseguem entender e enxergar o poder de Cristo, eles atraem, ou elas atraem multidões que, imbuídas dos mesmos desejos, fazem o quê? Senhor, dá-nos um sinal do céu. Eu estou vindo para a igreja, eu estou participando da campanha, então eu quero um emprego novo. Se o Senhor me der, o Senhor é Deus. Eu estou participando da campanha, eu quero um namorado novo, uma namorada nova. Se o Senhor me der, o Senhor é Deus. Eu quero casa na praia. Eu quero carro novo. Eu quero independência financeira. Eu quero saúde. Eu quero afastar a amante do meu marido. Enfim, e aí os pedidos são inúmeros. E as orações vão sendo feitas, mas elas tentam colocar Cristo num checkmate, e as orações são cegas, porque elas não enxergam nesse mesmo Cristo o poder que já foi manifestado e que vem sendo manifestado ao longo da história, e muitas vezes no meio da igreja, e como Paulo diz aos Romanos, na própria criação. E por estas coisas os homens são imperfeitos.
imperdoável. Então Deus não precisa estar mostrando mais o seu poder, porque todo o seu poder está revelado na palavra dele. Todo o poder de Deus está explícito na criação. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que Deus então não faz mais milagres? Deus ainda é o Deus de milagres, sempre será o Deus de milagres. O que eu estou querendo dizer é que ele não precisa mais de milagres para mostrar que é Deus. Porque tudo isso se cumpriu em Jesus. Foi para isso que Jesus fazia os milagres, para mostrar que ele era o Messias, que foi profetizado pelos profetas, que foi preparado por João. Então, esses milagres que provavam a divindade de Cristo não são mais necessários. Eles agora estão escritos na palavra e é neles que nós devemos crer. Porque ele não precisa mais provar que é Deus para nós. Terceiro, são pedidos que são feitos não pela fé, mas por uma curiosidade inútil. Assim como são pedidos inúteis, eles são feitos por uma curiosidade inútil. Por exemplo, eles querem ver milagres, mas não têm interesse nenhum pelas coisas do reino e muito menos pelo reino. Eles querem carro novo, eles querem emprego novo, eles querem vida boa. Como o pastor John MacArthur vai dizer, vida feliz, regalada e com saúde. É isso que eles querem. É algo bem parecido com os romanos, né? Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. E é isso que eles querem. Vida boa, vida regalada, vida saudável. É o mesmo pedido feito por aquele jovem rico. Senhor, o que eu poderei fazer para herdar a vida eterna? Lá no original é algo do tipo, o que é que eu posso fazer para viver muito? Aí Jesus diz, vende tudo que tens e dá aos pobres. O que é que ele faz? Ele baixa a cabeça e vai embora, porque ele não queria viver muito. A intenção do seu pedido era viver muito mais rico, viver muito de posse dos bens, e não sem ele. Sem eles, para ele, aquela vida não valeria a pena. E aí ele decide ir embora e viver pouco, mais rico. Então essa era a intenção daquele homem. É como um eleitor corrupto que troca o voto por uma ninharia. E esses homens, no caso aqui, essas pessoas e os fariseus, eles fazem o mesmo. Dá-nos um sinal do céu e em troca crerei em ti. É a mesma coisa. É exatamente a mesma barganha. É exatamente o mesmo processo. Me dê e eu te dou. Como se Deus precisasse de fazer negociatas para que a nossa honra ou o nosso louvor contribuísse com a sua glória e com a sua grandeza. Deus não precisa do nosso culto para ele ser quem é. Porque ele é o que é desde a eternidade passada. Ele sempre foi, ele sempre será Deus, independente de mim, independente de você. Mas uma vez criados para a honra e glória do Senhor, para glorificar a Deus, isso precisa ser cumprido e feito e realizado. E por isso ele escolhe a igreja, e salva essa igreja, para que essa igreja o glorie, para que essa igreja o honre. Mas ele não é Deus só porque nós o adoramos e porque nós o louvamos. Ele não é Deus por isso, mas é por isso que nós o adoramos, porque ele é Deus. E a gente precisa entender isso. E aqueles fariseus, eles já tinham visto e já tinham sido informados de inúmeros milagres feitos por Jesus. Alguns deles feitos na sua própria presença, debaixo dos seus próprios narizes, como foi o exemplo do cego de nascença. Eles conversam com o cego, eles conheciam o cego, conversam com os pais do cego, mas mesmo assim fingem, ou pelo menos não creem. Tu és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés.
E diante da falta de fé destes fariseus, Jesus se recusa a atender ou a satisfazer as suas reivindicações e não lhes faz concessão nenhuma. Jesus não lhes dá o sinal pedido. Pelo contrário, a narrativa de Mateus, desse mesmo episódio, Mateus capítulo 16, verso 4, eu queria que você fosse até lá. Mateus 16, verso 4, de 1 a 4, perdão. Vou abrir aqui. Mateus 16, de 1 a 4, diz o seguinte, é o mesmo episódio, só que agora narrado por Mateus. Lembrando que o Evangelho de Mateus, o público-alvo dele são os próprios judeus. Já o público-alvo de Marcos eram os ímpios. Por isso que Mateus ele entra em mais detalhes aqui, inclusive fazendo referência a um profeta. Nós vamos ler. Diz assim, Mateus 16, de 1 a 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhes que lhe mostrassem um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Aqui ele não faz menção da angústia de Cristo, mas ele faz menção disso que nós acabamos de falar, né, de que a natureza está ali para revelar Deus. Ele pede para as pessoas olharem para o tempo e dizem que por conta disso elas sabem se chove ou se não chove. E a natureza quem anuncia, é a natureza quem fala, é a natureza quem dá esses sinais. E aí ele diz aqui para esses fariseus, uma geração má e adúltera. E a expressão utilizada aqui, quando Jesus diz a esta geração, na narrativa aqui de Marcos, Jesus diz a esta geração, o texto que nós lemos. Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. A expressão essa geração aqui é traduzida por Champlin como sendo esse tipo de pessoa. É a tradução mais próxima do literal. Esse tipo de pessoas. É como Jesus dizendo, esse tipo de gente, esse tipo de pessoas como os fariseus, não se dará nenhum tipo de sinal para eles. Eles não merecem receber nenhum sinal, porque eles não creem. Eles debocham. E o texto paralelo de Mateus, que é o que nós acabamos de ler, vai nos acrescentar a essa geração um má e adúltera, o que nos faz entender ainda mais que eles eram pessoas cujo caráter e moralidade eram desprezíveis. E é por isso que ele diz a essa geração, ou para esse tipo de gente, não merece que seja lhe dado nenhum sinal. Assim como João Batista foi um sinal para a sua geração perversa, o Filho do Homem também deveria tê-lo. E ele era um sinal. Pelo contrário, ele era mais do que isso. Ele era o cumprimento das profecias, de todas elas. Ele era a realização no tempo do Antigo Testamento inteiro. Tudo aponta para Cristo. Assim, o próprio Cristo era o sinal, mas os homens não o compreenderam, os homens não o entenderam, pelo contrário, os homens não o aceitaram. A cegueira de seus olhos espirituais fazia com que eles pedissem ao Senhor um sinal do céu, um sinal para que eles o quê? Crescem. E aí esse crescem vocês põem entre aspas, eles não queriam crer. Eles queriam deixar Cristo de fato numa situação constrangedora diante de todo mundo ali. Porque o que eles esperavam era que Cristo não fizesse
ou não conseguisse fazer o sinal, ou que quando ele o fizesse, eles talvez fizessem a mesma coisa. E esse sinal ele faria com Beelzebul. E queriam, na verdade, menosprezar Cristo. E muitos fazem o mesmo hoje em dia, meus irmãos. Muitos se aproximam de Jesus com interesse em milagre e não nele. Muitos se aproximam de Jesus para receber dele e não entregar-se a ele. Muitos querem receber para crer e não crer para receber. Eu só crerei se eu receber. Eu só vou ficar nessa igreja se eu alcançar a graça. E se eu não alcançar, eu vou para outra. Eu vou para outra. Por isso que as pessoas andam sempre buscando religiões e buscam e andam. E no final de tudo, o que elas encontram é um vazio tremendo. Isso acontece também no meio do povo evangélico. Tem um livro muito famoso, e eu já citei aqui algumas vezes, que chama Mochileiros da Fé. E são pessoas que fazem isso. Eles vêm, montam acampamento em determinadas igrejas, e aí quando aquela novidade se acaba, eles desmancham barraca, põem as mochilas nas costas e vão para outros campos. E aí depois montam o acampamento de novo, e aí estão sempre assim. E é esse tipo de gente que está buscando milagres e não tem relacionamento com aquele que faz e realiza os milagres. E pedidos com essa natureza e intenção causam em Jesus, como nós vimos, uma angústia profunda. A expressão no grego aqui, traduzida por espírito, é semelhante a coração ou ser interior. É isso que é traduzido. A angústia de Jesus foi contida na sua alma, no seu mais profundo íntimo. E ele se angustia, ele sofre. E aí eu queria que você pensasse nisso, nesse sofrimento de Cristo por um pedido atrevido, nesse sofrimento de Cristo por um pedido cheio de segundas intenções, mesmo estando disfarçado numa oração piedosa. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Senhor, me dê isso. Senhor, nos concede isso. Senhor, faz isso. Senhor, dá-nos um sinal do céu. E o coração cheio de intenções pecaminosas. E Cristo angustiado, sofrendo por conta do mal. Porque Cristo, meus irmãos, ele nos sonda, Cristo nos conhece. O texto de Mateus que nós lemos vai nos esclarecer isso. Quando ele diz, o único sinal para uma geração má. E ele diz no versículo 4, qual é o sinal de Jesus. Eu queria que você entendesse que esse sinal de Jesus, ele vai se realizar na sua morte e no seu sepultamento. Seria este o sinal de Cristo. E é isso que Mateus diz, e ele diz de uma forma clara que os judeus entenderiam, porque ele compara isso com Jonas. Porque o próprio Jesus diz lá, eis que o sinal de Jonas é o suficiente para que essa geração má e adúltera compreenda, entenda. Assim como Jonas ficou 3 dias no interior do peixe, Jesus permaneceria no mesmo período dentro do sepulcro. Mas como o profeta foi trazido para fora do peixe, ele, Jesus, também ressuscitaria no seu 3º dia. Era essa a interpretação de Jonas, da história de Jonas, que Cristo cumpria. A história de Jonas era apenas uma figura do que Cristo de fato iria produzir e fazer e conquistar. A prova de que Jesus era de fato quem afirmava ser é o fato de a sua morte, é o fato do seu sepultamento e o fato da sua ressurreição provarem que Jesus é quem? Deus. É ela, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, que provam que de fato ele é Deus. O sacrifício de Jesus, portanto, meus irmãos,
é o maior de todos os sinais que Cristo poderia nos dar. É o maior de todos eles. Quer ver a glória de Deus? Olhe para Cristo. Reconheça-o como seu Senhor e como seu Deus. Só assim a sua voz poderá ser ouvida nos céus e reconhecida como uma voz do quê? Familiar. E não como uma voz que causa repulsa ou que causa sofrimento em Cristo. Porque quando o crente salvo, nascido de novo, ora, ele é uma voz que Cristo conhece. É uma voz que Cristo ouve e atende. E não uma voz apenas que Cristo ouve e sofre, como era o caso aqui desses fariseus. Reconheça-o como Senhor e como seu Deus. A sua oração irá produzir em Jesus não angústia, mas compaixão e misericórdia. E louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos salvos, lavados e redimidos pelo sangue de Cristo. Esse sacrifício foi o maior sinal dos céus, é o que nos coloca no direito de entrarmos na sala do trono e termos a nossa voz ouvida, e muito mais do que isso, ter a nossa voz reconhecida pelo Senhor e pelos céus. A fé verdadeira em Jesus te faz ser reconhecido como discípulo dele e não de Moisés. Foi assim como o cego de nascença, quando os fariseus dizem: tu és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Porque o jeito que ele falava, a maneira como ele falava, já não era parecida como os judeus falavam. E aí ele diz: tu que és discípulo dele, nós não. A oração sincera é gerada em nós pelo Espírito Santo que habita em nós. E nós cremos que quando nós nos convertemos de verdade, o Espírito Santo passa a habitar em nossas vidas. E é por isso, meus irmãos, que essa oração, ela nos traz o quê? Calma. Quando nós oramos, essa oração nos traz o quê? Sossego. Nos traz conforto. Por isso que essa oração faz bem à alma. A oração sincera nos enche de vigor. Ela é gerada pela fé que nós já temos, e a consequência dela é que ela proporciona ou nos dá o quê? Ainda mais fé. Por isso que nós vamos crescendo fé em fé. À medida que nós oramos, à medida que nós avançamos, nós vamos sendo fortalecidos. E a ideia de uma fé que se desenvolve é presente no Novo Testamento, que Jesus diz: tenham todos uma fé, nem que seja pequena como um grão de mostarda. Então, se tem uma fé pequena, tem uma fé grande, como era daquele centurião que nós pregamos há um pouco atrás. Ele diz: eu nunca vi em todo Israel uma fé desse jeito. Então aquela fé era um pouco maior do que o grão de mostarda. Era uma fé consciente, uma fé de alguém que de fato nascia de novo. E essa fé, esse pedido desse homem gerou em Cristo o quê? Elogio. Gerou no Senhor o quê? Surpresa. Uma surpresa grata. E não uma decepção, uma angústia, como esse pedido desses fariseus e muitas orações que são feitas hoje, pedindo riqueza, pedindo fama, pedindo glória, ou até pedindo coisas que não se deveriam pedir, mas as pessoas pedem, como se Jesus fosse o gênio da lâmpada da história das 1001 noites lá. Vocês pregam e ele aparece, surge: eu amo, você tem 3 desejos. Não é assim esse Jesus da Bíblia. Então, meus irmãos, que a oração verdadeira, nós possamos entender que ela é feita porque se tem fé e não para ter fé. Vou repetir. A oração verdadeira, ela é feita porque se tem fé e não para ter fé. Você só vai orar verdadeiramente porque você crê. A fé é a causadora da oração. Porque uma oração feita sem fé, ela não é oração.
ela não é oração. Ela não tem fé. Você não crê naquilo que você está pedindo. Que essa palavra que nós estamos estudando nessa noite, ela te faça refletir sobre as reais intenções das suas orações, meus irmãos. Que ela te faça refletir no que está por trás de cada um dos seus pedidos. Cristo é aquele que sonda corações e mentes. Isso deveria causar em nós temor e tremor. Porque quando eu me ajoelho, eu oro para o Senhor, eu sei que Ele está sondando o meu coração. O salmista vai dizer que Ele conhece cada palavra antes mesmo dela ser pronunciada por mim. Isso deveria causar em nós um medo, uma reverência gigante, quando nós dobrássemos para orar, que nós deveríamos pedir de maneira certa, porque nós estamos falando para alguém que nos conhece profundamente, para alguém que nós não precisamos esconder nada dele. Por isso que você tem que ter muito cuidado com as suas orações, meus irmãos. Aquilo que apresentamos a Deus em oração deve ser o quê? Justo. Deve ser justo. Tem que haver justiça nesse pedido. Eu não posso pedir ao Senhor nada injusto, nada que vá contra a sua vontade. E é isso que nós precisamos ter cuidado. A Bíblia nos mostra Cristo como sendo o nosso advogado, mas o nome desse advogado é Jesus Cristo, o quê? O justo. Ele não pode advogar causas injustas. Ele não pode apresentar diante de Deus um pleito injusto. Você precisa ter cuidado naquilo que você pede ao Senhor. Portanto, as nossas orações devem causar em Cristo alegria e satisfação. E a conclusão, meus irmãos, para essa noite, para cada um de nós, é que nós entremos, pois, com ousadia na sala do trono em oração, mas com um coração pulsante de fé naquele que veio, naquele que morreu, naquele que foi sepultado, naquele que ressuscitou e voltará em breve com poder, com glória e majestade. Deus nos abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. E que os seus pedidos de oração sejam feitos com um coração contrito, cheio de amor, mas com justiça. Só assim você terá uma oração que fará com que Cristo mova e atenda a você. Caso contrário, as suas orações causarão em Cristo um constrangimento, causarão no Senhor um sofrimento, como foi o pedido desses fariseus. Dá-nos um sinal do céu. Então, portanto, que os céus se abram quando nós orarmos, mas que sejam orações justas e de acordo com a vontade do Senhor, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.